Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é o direito sistêmico. Mandem aviãozinhos aí para os seus contatos. Oi, meu amor. Boa noite, Tânia, Simone, Bruna, Alana. Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje vamos falar um pouquinho, boa noite, Vanessa, sobre o direito sistêmico, desmistificar um pouquinho o uso das constelações no direito. Então, vou me apresentar primeiramente aqui, né? Meu nome é Michele Carvalho, sou idealizadora desse projeto do Vivência Sistêmica e criamos esse projeto justamente para tratar das constelações sistêmicas, tanto no direito quanto as familiares, organizacionais, falar também sobre comunicação não violenta e outras tantas técnicas e métodos aqui de pacificação social e resolução de conflitos. Boa noite, Milena. Mandem aviãozinhos. Vamos levar esse conhecimento aí ao maior número de pessoas, né? Que é tão rico, tão importante. Boa noite. E hoje a live, ela vai ter apenas 30 minutos, porque o objetivo dela é trazer conhecimento e não cansaço, né? Então nós vamos fazer uma live um pouquinho mais curta, e porque hoje a gente vai falar de um tema para mim que é muito, muito caro, que é o própria constelação no direito, que é a minha formação, né? Direito, sou advogada, especialista em direito de família e 1000 aviões enviados. Obrigada, amiga. Vamos levar esse conhecimento aí ao maior número de pessoas, né? E como eu disse, eu utilizo hoje o método da constelação sistêmica no direito, justamente buscando a pacificação social. Está lá no artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que nós, como operadores do direito, temos o dever de buscar métodos alternativos para a resolução de conflitos. Então, esse é um dos meus propósitos, tanto na profissão quanto na vida. E a gente não consegue buscar a pacificação se a gente não tem essa paz dentro de nós. Então, tudo começa dentro de nós, né? E isso fez muito sentido quando veio para mim, justamente porque a constelação, no seu método original, ela vem de encontro a uma própria filosofia de vida, né? E justamente foi isso que o idealizador ou criador, vamos dizer assim, do termo direito sistêmico percebeu, né? Então esse termo ele foi criado por um juiz do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, né? Ele criou esse termo justamente utilizando o método das constelações na justiça, né? Então ele é juiz. Na época que ele foi participar de um workshop com o Bert Hellinger, que é o criador do método das constelações sistêmicas, ele questionou então, naquele momento, o Bert Hellinger se ele poderia usar este método no trabalho dele, né? Ele na época era juiz da vara criminal
E Bert Hellinger então respondeu para ele que nunca tinha pensado nisso, mas que sim, que ele poderia começar utilizando as constelações com os agentes penitenciários. E naquele momento, quando o Sami Stosh, né, que é o juiz de direito lá da Bahia, recebeu essa resposta do Bert Hellinger, ele começou a pensar que ao utilizar as constelações com os agentes penitenciários, eles seriam então multiplicadores desse conhecimento e poderiam ajudar também os detentos ou até mesmo aqueles que estariam por sair, né, depois de cumprida a sua pena. Para quê? Para justamente buscar a ressocialização, um dos objetivos prioritários aí do nosso sistema penal. Então, ele começou a estudou muito sobre o método das constelações, participou de vários workshops, seminários, imersões, para que ele então se apropriasse, fez diversas formações, né? Para que ele então se apropriasse desse método com maior riqueza, porque esse método é um método científico experimental de investigação. Então, quanto mais participa-se de seminários, de workshop, palestras e vivências, mais você cria percepções para poder trabalhar com esse método. E não somente trabalhar, né? Porque a constelação, ela traz também um autoconhecimento muito grande, porque ninguém consegue trabalhar com constelação familiar se não olhar para suas próprias questões. Então, um dos objetivos da constelação é justamente esse. Muitas pessoas iniciam as suas formações com o único objetivo de olhar para as suas próprias questões, né? Então, ela começa por aí, né? Então, ele foi estudar, se apropriar desse método, desse conhecimento, e aí ele acaba por ser transferido para a vara da família e começou então a utilizar esse método com as pessoas. E aí, voltando um pouquinho àquele início, quando eu disse que... Boa noite, Lu, boa noite, Anne. Quando eu disse que ele participou de um workshop e fez o questionamento de se ele poderia utilizar no trabalho dele, e o Bert Hellinger então respondeu que sim, que ele poderia usar com os agentes penitenciários, o Sami não se contentou e foi além, né? Ele justamente questionou, boa noite Inês, Carlinha, ele questionou, ou melhor dizendo, ele informou que o desejo dele era constelar pessoas, né? Então, boa noite Ana, o desejo dele ia além, não só trabalhar com os agentes penitenciários, mas ele também queria trabalhar as dinâmicas, ser um constelador, levar isso para dentro do direito, né? Justamente como uma forma de pacificação social. E aí, quando ele fala isso, o rosto dele se ilumina e Bert Hellinger, como era muito perceptivo, ele logo, boa noite Solane, nossa vice-presidente da OAB aqui de Palhoça, seja muito bem-vinda. E ele então percebeu que aquilo fazia muito sentido para o Sami, né? E ele disse, vá e faça, né? Simplesmente ele disse, você está num bom caminho, você vai saber o que fazer. E com essa frase, Sami Stosh então se empoderou, né? Ele disse, opa, então peraí, aqui há um caminho a ser percorrido, né? Por que não trazer as constelações também para o direito como um método de pacificação social e de resolução do conflito? Então ele foi estudando ao longo dos anos e em 2012 ele consolida então esse método na vara da família, lá na Bahia também, e ele começou a fazer diversos encontros, né,
com mais de 50 pessoas, ele chamava as pessoas que compunham ali as lides, né? Autores e réus daquelas demandas familiares. E ele começou então a utilizar as constelações em dinâmicas, fazendo representar, as pessoas que estavam ali representavam o autor e réu, o próprio processo, o judiciário, enfim. E todos que estavam ali presentes acabam por se olhar para os seus conflitos. E isso ajudou muito, porque não somente aquele processo que ele trazia como exemplo para ser constelado era resolvido, como também daquelas outras pessoas que estavam ali observando a dinâmica, né? Então, como eu disse, nós ao nos apropriarmos desse conceito, desse método, nós primeiramente usamos ele conosco, né? Então é para nós, né? Para nossa vida. E ao fazer isso, nós nos melhoramos quanto pessoas. Boa noite, Edinalva, Tânia Regina, sejam bem-vindas. Então nos melhoramos quanto pessoas, porque ninguém consegue ajudar para a saúde aqui presente, obrigada. Ninguém consegue ajudar ninguém se você, dentro de você, você não tem os seus conflitos internos resolvidos ou pelo menos aceitos, né? Porque resolver todos os conflitos ninguém consegue, né? Mas a gente está no caminho, né? Então é nesse caminho que a constelação ela nos guia, né? Pelo caminho do olhar do sistemicamente para os nossos conflitos, para os nossos traumas, as nossas dores, né? Então, ao trazer as constelações para o direito, né, a gente traz uma oportunidade das partes envolvidas naquele processo de olharem para as suas questões de uma forma ampliada. Aquele olhar de cima que muitas vezes a gente se perde no emaranhamento daquele nosso problema, daquela nossa demanda, né? E a gente não percebe que muitas vezes essa nossa demanda ela vem de uma necessidade não atendida, de um sentimento não compreendido, muitas vezes, ferindo talvez as leis sistêmicas, aquelas leis do próprio método da constelação familiar, que não somente tratam-se de leis sistêmicas, mas de leis de relacionamentos, né? Então, a constelação, ela traz esse olhar diferente, e não só para as partes. Samistoshi fala, inclusive, que ele percebia nessas dinâmicas a diferença já de postura dos próprios advogados, atuantes naquelas demandas que eram convidadas a participar. Então, os próprios advogados começavam a modificar o seu olhar, a sua fala, o seu pensamento, a sua própria postura de estar a serviço do cliente, né? Então, isso começou a fazer muito sentido e o que aconteceu com isso? Teve muitos resultados de conciliação, né? Então, muitas vezes, até mesmo antes das audiências conciliatórias ou das mediações, era realizada essas dinâmicas. E quando as partes se colocavam dentro das mediações e das audiências conciliatórias, elas estavam com um novo olhar. Não que a lei não faça sentido ou que a lei não seja aplicada, pelo contrário, a lei está ali para ser aplicada. Mas como eu me posiciono frente a essa situação é que muda. Eu consigo ter um olhar ampliado. Muitas vezes a gente atende clientes no escritório que vêm com suas dores, querem os pedidos que são inerentes ao próprio direito, mas muitas vezes não é bem aquele pedido que vai satisfazer a sua necessidade. Às vezes tem alguma lei ali, a própria lei do pertencimento, a própria lei do equilíbrio entre dar e receber, que não foi olhada, que não foi observada. A própria lei da ordem, né? Então, nesse sentido,
As constelações entraram como um método de resolução de conflito no direito, fazendo com que cada agente se coloque no seu devido lugar. Juízes, Ministério Público, servidores, advogados e principalmente as partes, né? Porque a gente trata dos dilemas das partes. E muitas vezes o que a gente percebe, quando não se tem essa postura, esse olhar sistêmico, o próprio advogado muitas vezes se emaranha naquela demanda, naquele conflito do cliente, porque ele também traz dentro dele as suas próprias dinâmicas, os seus próprios conflitos, né? Então, a constelação, ela agrega conhecimento, ela agrega a melhoria do próprio sistema do judiciário, né? Então, o objetivo aqui do direito sistêmico, que é um nome criado por Sam Storch, registrado por ele, é justamente o uso das constelações como esse método de pacificação social, né? E quando a gente diz que sempre há uma coisa nova que pode surgir, nasce com isso uma nova oportunidade de criar uma nova justiça, de criar um novo olhar para esses dilemas, para esses conflitos. Não é que os conflitos desaparecerão. Os conflitos são inerentes aos relacionamentos humanos em sociedade. Mas a constelação, ela se coloca a serviço de auxiliar o judiciário para um caminhar diferente. E eu vou pegar para vocês aqui, só a título de exemplo, a estatística do CNJ. Quando eu paro para olhar a quantidade de processos que tramitam no nosso Brasil, 84 milhões e meio de processos. São 84 milhões e meio de processos. E quando eu percebo que esse ano de 2023, hoje é dia 3 de julho, passamos o primeiro semestre, e já entraram quase 10 milhões de novos casos, e percebo que saídas resolvidas ou baixadas, julgadas, enfim, de demandas, foram 8 milhões e 800 mil processos, eu tenho quase que 1 milhão de processos que eu aumentei apenas em um semestre, né? E como a gente resolve isso? Será que de fato isso é uma obrigação do próprio judiciário? Boa noite, Sheila, minha prima querida. Será que isso é apenas a função do judiciário? Ou será que isso é um dever de todos? Olhar para esses números e perceber que existe alguma falha, existe algum problema. E como a gente trata desse problema? Será que a gente simplesmente ignora e terceiriza os nossos dilemas? Isso resolve? Hoje ainda aqui no escritório eu estava falando sobre isso. Será que o caminho para a resolução dos nossos problemas é terceirizar esse nosso problema para que um terceiro, no caso o juiz, resolva? Que não nos conhece, que não sabe das nossas dores, e nós, por não querermos olhar para as nossas dores, boa noite, Fabrício, se nós não nos permitimos a olhar para as nossas dores, porque muitas vezes a gente se coloca na vida ainda muito ferido, né? E a gente então não quer olhar para aquilo ali, né? Então a gente simplesmente transfere essa nossa dor para que alguém cure, né? Então, esse olhar sistêmico, ele traz isso, ele traz autorresponsabilidade. E os advogados estão no processo para ajudar. Boa noite, Thaís. Estão para ajudar, para auxiliar os seus clientes na busca dessa resolução de conflito. E o direito sistêmico, trazendo a constelação para esse meio, ele traz esse olhar de cima, como eu havia já falado, né? Então ele traz essa dinâmica
quando a gente posiciona os representantes no campo morfogenético, a gente percebe as dinâmicas ocultas que estão por trás desses emaranhamentos, né? E quando a gente se apropria do entendimento, da consciência de que todos nós somos seres humanos dotados de não somente da carga genética física, mas também de todas as experiências vividas por nossos antepassados, assim nominados como herança epigenética, nós trazemos, boa noite Lucilde, nós trazemos no nosso DNA não só as características físicas, mas também as comportamentais, o nosso modo de falar, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, ele está de acordo com o nosso sistema familiar. E se a gente nega essa característica, nós estamos negando a nossa própria existência. Então, a constelação familiar, ela trata exatamente sobre isso. As leis sistêmicas, também leis de relacionamento, ela diz que todos têm o seu lugar, com a lei de pertencimento. Todos têm o seu lugar. Então, se todos têm o seu lugar, eu não posso excluir. Se eu excluo alguém do meu sistema familiar, alguma energia negativa vai reverberar, não somente em mim, mas nos meus descendentes também, ou em outra pessoa do próprio sistema familiar que acaba se identificando com essa dor, porque toda exclusão vem de uma dor, né? Então, a lei de pertencimento, ela é uma das leis mais importantes que nós observamos quando a gente olha para uma demanda judicial. Na maioria das vezes, por dor, nós queremos excluir. O autor quer excluir o réu e o réu quer excluir o autor. Não observamos o que de fato está por trás dessas exclusões. E nas demandas de direito de família isso é muito frequente, né? Boa noite, Jana, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a segunda lei sistêmica ou de relacionamento é justamente a lei do equilíbrio, lei entre o dar e o receber, né? Esse equilíbrio dos relacionamentos, a gente sabe que na nossa vida nós precisamos de equilíbrio, né? A Tânia tá aqui da loja Pro Saúde, ela sabe que mesmo se eu tomar muita água, apesar de ser água e ser algo muito bom, eu posso ter problema. Então, tudo na vida é equilíbrio, inclusive e sobretudo nos nossos relacionamentos, né? Nos relacionamentos entre companheiros e cônjuges, justamente esse equilíbrio está de igual proporção, né? Se eu dou demais ou recebo demais, eu desequilibro essa relação e acabo tendo emaranhamentos. Aquele que recebe ou doa menos ou dá menos, ele se torna um devedor e ao mesmo tempo um cobrador. Um cobrador porque ele não se sente capaz de retribuir da mesma forma. Então, nós devemos olhar para isso com muito cuidado, com consciência, com luz. Porque se eu não entendo que aquela pessoa que eu escolhi para viver a vida comigo, ela tem exatamente as mesmas responsabilidades, ela vem de uma família diferente que a minha, ela tem outros costumes, ela tem outras experiências, e ninguém dá aquilo que não tem. Então, nós devemos aceitar as coisas como são, se de fato aquilo faz sentido para mim. Faz sentido para mim eu conviver com essa pessoa da forma como ela é? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Se fizer sentido,
Então, por que não aceitar a forma como ela é? Por que nós queremos impor as nossas vontades? Né? Então, a gente tem que observar isso. A lei do equilíbrio, ela é diferenciada quando a gente fala de relacionamento entre pais e filhos. Né? Os pais dão, os filhos recebem. Né? Essa é a lei natural. E ela vem junto com a própria lei da ordem. Né? Os pais vieram primeiro. Então, os pais dão aos filhos. Os filhos recebem com gratidão e passam isso para gerações futuras, adiante. Né? Então, essas seriam as leis sistêmicas e as leis que regem os relacionamentos. E quando a gente não equilibra tudo isso, quando a gente não olha para isso, não percebe a importância de cada uma dessas leis, a gente vai ter problema nos nossos relacionamentos, a gente vai ter problema em questões financeiras, quando eu não honro o pai, quando eu não honro a mãe, né? Então isso tudo foi devidamente estudado pelo criador do método científico, empírico e investigativo, que são as constelações familiares. E por que não fazer parte do direito? Se esse método pode ajudar na pacificação dos conflitos, em fazer as pessoas entenderem que elas mesmas podem se resolver, olhando para os seus problemas como adultos, se colocando na vida como adultos e responsáveis, elas se empoderam. Então, nós, advogados, não podemos sobrepor ao cliente. Nós temos que receber o cliente em nossos escritórios, olhando para eles, mas honrando o pai e a mãe desse cliente. Para quê? Desculpa. Para que justamente eu entenda que ele tem força, que ele pode resolver os seus problemas e que eu estou ali para auxiliá-lo. Que eu estou ali como se fosse um consultor jurídico, dizendo: este é o seu direito. Aqui você pode, aqui você não pode. Podemos fazer dessa forma, mas quem escolhe, quem decide é o próprio cliente. Muitas vezes a gente se pega em audiências onde o próprio advogado é que nega a resolução do conflito. E isso é muito grave. É muito grave porque o dilema não é do advogado. Se o cliente quer fazer o acordo da forma como ele entende melhor, o acordo é dele. E não existe melhor acordo ou pior acordo. Existe o acordo do cliente. Inclusive, no estudo que fizemos da Comissão de Direito Sistêmico na sexta-feira, nós falamos exatamente sobre isso também. E muitas vezes não é só fazer um acordo. Muitas vezes o que o nosso cliente deseja é ter uma sentença. E isso é muito importante. O advogado aqui, nesse processo, nessa relação, ele está a serviço, né? E a constelação sistêmica, ela trouxe esse conhecimento, esse lugar, aonde nós, advogados, aonde todos aqueles que estão envolvidos com as demandas do judiciário devem se posicionar. E ao perceber que essa posição interfere no próprio processo, é nossa responsabilidade também estudar sobre as constelações, estudar sobre as leis sistêmicas, sobre a postura sistêmica, a visão sistêmica e cada vez mais falarmos sobre esse assunto e levar ao maior número de pessoas que a gente puder levar. Porque quanto mais eu falo sobre isso, mais a energia reverbera, mais as pessoas conseguem entender a importância desse método. Um método que iniciou os estudos lá em 1960. Após 18 anos de muito estudo, Bert Hellinger consolidou esse método em 1978. E aqui eu falo 1978 porque foi o ano que eu nasci. Então nada é o acaso, nada tem coincidência, né? Então, 1978, quando Bert Hellinger consolidou
as constelações e iniciou a divulgação indo no mundo inteiro, através de workshops, seminários, palestras e vivências, muitas vivências. Porque é com elas, com as vivências, que a gente se apropria, a gente percebe. Quanto constelador eu digo que nada sei. Que o que apresenta no campo morfogenético é do próprio sistema. E nós não sabemos antecipadamente o que vai acontecer ali. Né? É a energia da mente, é a energia do sistema. E é ela, sem muitas interpretações, que deve fazer sentido para quem está constelando. Sem muitas uso de métodos diferentes. Constelação familiar, existe um método para ser feito. Né? Então, que a gente possa utilizar esse método de acordo com todos os ensinamentos que recebemos, com os livros, as experiências, vídeos, tudo que Bert Hellinger nos deixou. E ele partiu desse mundo em 2019 e deixou um legado que hoje é divulgado, ampliado, cada vez mais pela esposa dele, a Sophie Hellinger. E há umas 3 semanas atrás eu participei de uma palestra ao vivo que ela fez aqui no Brasil, online, e foi muito bom escutá-la novamente. Foi muito bom perceber o quanto devemos estudar cada vez mais. Ela falou muito sobre estudo continuado, e esse é o propósito. É o propósito, inclusive, da comissão que atualmente estou presidindo, que é a Comissão de Direito Sistêmico aqui da OAB de Palhoça. O nosso propósito é levar conhecimento, é estudar cada vez mais a técnica, o método e aplicá-la da melhor forma possível, conforme as orientações originárias. Né? A gente sabe que por ser um método empírico de investigação, ele se renova automaticamente ao longo dos anos, porque novas questões se apresentam, assim como aconteceu com o próprio direito sistêmico. Em 1978, Bert Hellinger não imaginaria que chegaria isso no próprio Poder Judiciário, mas em 2012 foi consolidado. Hoje o CNJ aceita e aplica como um método de pacificação social. E isso tem feito muito sentido porque a gente vê resultados. Né? Então, quando a gente observa que há resultado e o resultado é positivo, por que não? Muitas pessoas ainda me perguntam, tá, mas tu é advogada? Sim, advogada e consteladora. Consteladora sistêmica, que possui esse olhar diferente para os dilemas dos clientes, que possui uma fala diferente, uma escutativa, que utiliza os métodos de rapport nos seus atendimentos. E aí a gente pode fazer uma outra live explicando o que é esse método rapport, né? Que é justamente ampliar a sua visão, ampliar e melhorar cada vez mais. O advogado moderno não é mais aquele advogado que bate na mesa, que grita, que tenta se sobressair ao dilema do cliente. O advogado moderno é aquele que traz resolução, efetivamente, para o seu cliente. E é isso que nós temos buscado dentro do direito sistêmico, agregando esse conhecimento que é maravilhoso ao direito e aplicando cada vez mais. Então, hoje aqui eu falo um pouquinho sobre o que é direito sistêmico, já passando até 5 minutos dos 30 aqui que eu me propus a ter esse bate-papo com vocês. Essa live vai ficar gravada, então quem puder compartilhar isso com mais pessoas é algo que a gente faz até de bom para a sociedade, para o mundo. E eu trago aqui uma reflexão, por último, do livro do Bert Hellinger, que se chama Conflito e Paz. Eu sempre gosto de trazer um livro para as lives como referência. E esse livro ele faz muito sentido. Conflito e Paz, uma resposta. E aí eu finalizo essa live lendo esse parágrafo que faz muito sentido, eu deixo como reflexão. E quem quiser compartilhar suas reflexões
no meu direct, pode me mandar, tá? Quem se retira da multidão dos exaltados e volta à razão, não colabora mais com o grande conflito. Já não se deixa seduzir por ele. Acho que deu um problema na internet, eu vou ler novamente. Quem se retira da multidão dos exaltados e volta à razão, não colabora mais com o grande conflito. Já não se deixa seduzir por ele, mas corre o perigo de voltar contra si os exaltados, como se fosse um traidor, tornando-se vítima do conflito. E por que razão? Porque já não tem a boa consciência dos demais. Nesse livro, o Bert Hellinger fala e distingue a boa consciência da má consciência. E ele fala sobre a boa consciência também como algo que se une à própria exclusão. Então, se eu tenho a boa consciência, eu acredito em certas crenças, o que acontece comigo? Eu excluo as demais. Eu não aceito conviver com pessoas diferentes. Então, essa boa consciência, entre aspas, acaba por ferir a própria lei de pertencimento. Quando eu não aceito que a sociedade evolua, quando eu não aceito conviver com pessoas diferentes, eu simplesmente pela boa consciência, porque eu sou assim, eu vim de uma família assim, eu acredito nisso ou naquilo, eu excluo os demais. E essa boa consciência fomenta naquele que foi excluído a má consciência. E se a gente se apropria dessa responsabilidade sobre as nossas crenças, aquilo que nós verbalizamos, os rótulos, os próprios rótulos que a gente fala, né? E aí aqui eu poderia fazer uma live só dos rótulos e chamar aqui a minha querida amiga Berenice para também falar sobre isso. Os rótulos é um veneno nos relacionamentos, são um veneno nos relacionamentos. Então, com essa última frase ali do livro Conflito e Paz de Bert Hellinger, eu finalizo essa live agradecendo a todos que participaram, que entraram na live. Eu peço que compartilhem, se fizer sentido para vocês. Se vocês de fato entenderam que isso é para o bem, compartilhem. Compartilhe porque a gente vai tornar essa sociedade cada vez melhor. Um grande beijo a todos, fiquem todos com Deus e a gente se vê numa próxima live. Gratidão.